Espiritualidade e a natureza setenária do homem. É de grande importância conhecer e entender exatamente a constituição setenária humana. A maioria das pessoas está familiarizada com os termos espírito, alma e corpo, mas essa classificação tripartite não explica de forma suficiente ou adequada a verdadeira natureza da constituição humana. Além disso, muitas pessoas confundem os termos alma e espírito e erroneamente pensam que são uma e a mesma coisa. A teosofia ensinada por HPB e seus mestres ensina que a constituição do ser humano é formada por 7 princípios, que podem ser divididos em uma tríade superior e um quaternário inferior. Esses 7 princípios ou 7 partes de nossa natureza são a parte divina, a parte espiritual, a parte intelectual, a parte passional, a parte vital, a parte astral e a parte física. Os 3 primeiros, a parte divina, espiritual e a parte intelectual, compreendem a tríade superior e permanecem os mesmos em cada reencarnação. Os 4 inferiores, a parte passional, a parte vital, a parte astral e a parte física, são sempre novas composições em cada reencarnação. Compreender a doutrina dos 7 princípios, juntamente com as doutrinas das leis do karma e da reencarnação, é da maior importância para a humanidade. Tríade espiritual. 7º princípio Atma, o 6º princípio Budi e o 5º princípio Humanas, ou espírito, alma espiritual e alma humana. Aqui um diagrama com a tríade superior, Atma, Budi, Mana superior, com o vértice voltado para cima. Atma, o princípio divino. Atma, também escrito Atman, é a parte mais elevada e suprema do ser espiritual do homem. É puro espírito eterno. É o eu superior, o eu divino, o ser real do ser humano. E é literalmente um e o mesmo em essência e identidade com o eu supremo infinito. O ensinamento de que o nosso ser Atma é o ser supremo, Brahman, está em harmonia com o que propaga o hinduísmo. Atman, literalmente, significa self, o espírito eterno, e pode ser referido com o termo eu, caixa alta. Não é uma coisa individual. Não existe tal coisa como meu Atma ou seu Atma. O espírito eterno não é seu nem meu, e não é a possessão individual separada de ninguém. Não há nem meu Atma, nem seu Atma, mas apenas o Atma, o universal de todos. É aqui que tudo é verdadeiramente um. A chave de ouro para entender a unidade universal, a divina allness, unidade e a não dualidade, e, portanto, a chave para a paz mundial está contida neste ensinamento sobre o Atma. Eu sou o Atma, você é o Atma. Atma é quem e o que realmente somos. É a nossa natureza essencial, é o nosso verdadeiro eu, é o all in all, tudo em tudo. De fato, é a única realidade. Como dizem os Upanishads, esse Atma é Brahman. Uma vez que o Atma é literalmente a própria divindade, devemos sempre lembrar que ele nunca encarna ou reencarna, nem é afetado pelo nosso karma, ou mesmo por qualquer coisa que seja.
Apenas, simplesmente é. Budi, o sexto princípio, o princípio espiritual. Budi é o segundo mais alto princípio da constituição do homem e é referido como a alma espiritual. Alma, o veículo através do qual o Atma, o mais alto princípio, irradia sua luz. Não há nada individual sobre o princípio de Budi. Tal como acontece com Atma, não podemos falar em termos de meu Budi ou seu Budi. Ao contrário da opinião popular, Budi não é a faculdade ou qualidade da intuição e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com nada além de servir como veículo para o Atman, o Self. A mônada, que significa unidade final ou unidade primária, é um termo usado para descrever a conjunção dos dois princípios mais elevados da constituição humana, Atma e Buddhi. Não há nada superior a Atma. O Atma é a parte suprema do ser espiritual do homem. Como o Atma é literalmente a própria divindade, ele precisa ter um veículo através do qual possa irradiar sua luz para a alma individual. Manas. Budi é esse veículo, e os dois em conjunto são chamados de mônada. Quinto princípio, Manas, o princípio mental. Manas é o princípio da mente no homem, o aspecto da consciência, o pensador, a individualidade permanente que encarna e reencarna. Manas é, de fato, a alma humana. Manas é a mente, e a mente e a alma são uma e a mesma coisa. É um erro confundir a mente e o cérebro, como se fossem a mesma coisa. O cérebro é apenas o órgão físico, que serve como um veículo físico para a mente, alma, que é o verdadeiro pensador. É um veículo físico para a mente e alma se manifestar através da encarnação física. Nos ensinamentos da teosofia, o princípio de Manas é frequentemente chamado de ego, com E maiúsculo. O termo ego, em seu sentido verdadeiro e literal, significa o verdadeiro eu do nosso ser. É a entidade manásica, a alma humana individual, que define as causas em movimento em cada dia, por meio de todo o pensamento, palavra e ação. Define as causas em movimento em cada vida, que devem ter seus efeitos kármicos correspondentes nesta e nas vidas subsequentes. É o criador e o experimentador do karma. Tem uma natureza dual, a de manas superior e manas inferior. Quando a mente e a consciência são elevadas, ressuscitadas, elevadas para as coisas superiores, coisas espirituais, coisas abstratas, coisas intelectuais, coisas de bondade, verdade, pureza, amor, compaixão e beleza, então a mente funciona como humana superior e se aproxima cada vez da divina luz brilhante de Budi, a alma espiritual. Quando a mente e a consciência são deixadas cair nas coisas inferiores, separatistas, egoístas e sensuais da vida, é o manas inferior que se vincula ao princípio de Kama, a alma animal. Manas não pode ir em ambas as direções ao mesmo tempo. Só pode subir ou descer. Subir em direção à espiritualidade ou descer em direção à sensualidade. Espiritualidade e sensualidade não podem e nunca se misturarão.
manas, alma humana, fica bem no meio dos dois e deve fazer uma escolha entre eles. Nosso principal campo de batalha na vida é o da mente. Quaternário inferior, cama, prana, linga sharira e corpo. Kama, linga sharira, prana, stula sharira, os termos em sânscrito. Kama, o princípio do desejo. Kama, que significa literalmente desejo em sânscrito, é o princípio do desejo do ser humano durante a encarnação física. É a fonte e centro dos desejos, paixões, luxúria e natureza sensual. É por vezes referido como a alma animal, porque é a parte mais animalesca e bestial do ser humano. Durante a vida humana, este princípio é chamado kama. Depois que a vida chega ao fim, o princípio kama se transforma em kama rupa, que significa literalmente forma de desejo. Um dos estágios após a morte é que a natureza do desejo se torna objetiva, em uma espécie de forma desencarnada e sem sentido, o Kama-rupa, que permanece em cama louca, que é a atmosfera e a atração de nossa Terra, até que, finalmente, se desvanece gradualmente e se desintegra espontaneamente. O Kama-rupa sobreviverá e permanecerá até que a força desses desejos e paixões tenha se dissipado. E quanto tempo isso levará, naturalmente será determinado por quão sensualmente orientado o indivíduo foi durante a vida que acabou de terminar. Prana, o princípio vital. Esta é a força vital, vitalidade ou energia que mantém o corpo físico vivo. É o princípio da vida, o sopro da vida no indivíduo. A encarnação física de uma pessoa permanece enquanto o prana permanecer ativo dentro dela. Assim que o prana sai e deixa de fluir, o corpo físico não tem outra opção senão morrer, pois é a força do prana que o mantém em movimento. Linga Sharira, o princípio astral. Linga Sharira, chamado de corpo astral, é o sutil duplo astral invisível do corpo físico denso. É a forma, o molde e o plano sobre e ao redor do qual o corpo físico denso é construído. O corpo físico reveste o Linga Sharira e ele se torna interno. O duplo astral passa a existir antes do corpo físico, só desaparece completamente e morre quando a última partícula remanescente do corpo físico falecido desaparece e se desintegra, exceto o esqueleto. O corpo astral também pode ser pensado como o corpo vital, ou corpo energético do ser humano, porque é o veículo através do qual o prana, o terceiro princípio, flui para o corpo físico. Essa parte da nossa constituição que é utilizada nas atividades que se tornaram conhecidas como viagem astral, projeção astral e assim por diante. O termo astral é usado na teosofia simplesmente como sinônimo de subjetivo, sutil ou interior. Seu principal ponto de conexão com o corpo físico está na área do baço. E esses dois corpos, Linga Sharira e corpo físico, estão conectados um com o outro ao longo da vida
por uma espécie de cordão umbilical invisível, que alguns chamam de fio de prata ou cordão de prata. Stula Sharira, ou corpo físico. Stula Sharira é o nome sânscrito para o corpo físico denso. Não é, em verdade, um princípio em si mesmo, mas é simplesmente o veículo de todos os outros princípios durante a encarnação física. Stula Sharira é descrita como se fosse filha de Linga Sharira, sua mãe, pela concepção de Prana, seu pai. É a nossa casca exterior e nada mais. Quaternário inferior e individualidade. O quaternário inferior, manas inferior, incluído com Kama, Prana, Linga Sharira e corpo, forma a personalidade na vida atual. Ao passo que a individualidade permanente, a individualidade permanente da alma humana forma o ego reencarnante. Superior à alma humana, mana superior, é o nosso eu real, Atma. O puro espírito eterno é um. E aqui um diagrama dessa tríade com um triângulo cujo vértice aponta para cima. Atma, Buddha e Manas. Antakarana. Antakarana, a linha que liga o Manas superior ao Manas inferior. O Antakarana é a ponte imaginária entre o Manas superior e o inferior. O Antakarana tem 7 divisões. Pode-se representar o Manas por um triângulo superior ligado ao Manas inferior por uma linha tênue. Esta linha é o Antakarana, a via ou ponto de comunicação que serve de elo entre a personalidade, cujo cérebro físico está sob domínio da mente animal, e a individualidade que se reencarna, o ego espiritual, Manas, Manu, o homem divino. Aqui, nesse diagrama, uma tríade cujo vértice aponta para cima, a tríade superior, e aqui uma tríade inferior com uma linha que liga Manas superior a Manas inferior, que é denominado Antakarana na teosofia. As duas mentes, a espiritual e a física, ou animal, são em rigor uma coisa só, que se biparte durante a reencarnação. Porque enquanto aquela parcela do divino, Manas inferior, que vai animar a personalidade, separa-se conscientemente do ego divino como uma sombra densa, mas pura, e se infiltra no cérebro e nos sentidos do feto, quando o feto, completa seu 7º mês, o Manas superior se une à criatura somente ao fim dos 7 primeiros anos de vida. E esta essência, o Manas inferior, que é reflexo ou sombra do Manas superior, virá a ser, à medida que se desenvolve a criança, um princípio pensante distinto no homem, e cujo instrumento primordial é o cérebro físico. Não é de admirar que os materialistas, que só tomam conhecimento desta alma racional ou mente, se recusem a separá-la do cérebro e da matéria. Mas a filosofia oculta há séculos solucionou o problema da mente e descobriu a dualidade de Manas. O ego divino, Manas superior, tem o seu vértice voltado para cima, isto é, propende para Buddhi. O ego humano, Manas inferior, gravita para baixo, emergindo na matéria, ligado à sua metade superior e subjetiva pelo Antakarana,
o único laço de união durante a vida entre a natureza superior do ego e a inteligência humana da mente inferior. Aqui um diagrama, à esquerda, a tríade superior, o quaternário inferior, com esse antacarana ligando a tríade ao quaternário. Aqui os 7 princípios em síntese: espírito Atma, alma espiritual Budi, alma humana, manas superior. O antacarana aqui ligando ao Kama, manas inferior, também chamado de alma animal. Prana, o princípio vital. Linga Sharira, o duplo astral, também chamado de duplo etérico. E o Stula Sharira, o corpo. Aqui à direita, a mesma tríade superior com o quaternário inferior e a união entre manas superior e manas inferior por meio do antacarana. Aqui também um diagrama com a tríade superior, o quaternário inferior e o antacarana unindo manas superior ao manas inferior. E aqui nós concluímos a nossa primeira parte dos 7 princípios no homem. Muito obrigada pela companhia e até a próxima oportunidade.